Olá pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Irineu. Nós vamos agora trabalhar com nosso retorno virtual. O tema hoje é lógica, silogismo e falácia, de acordo com a lógica de Aristóteles. Primeiro, então, vamos lembrar alguns elementos importantes da lógica, isso não pode faltar. Lembremos que a lógica, o que é? Ela é um instrumento. Instrumento para quê, pessoal? Para pensarmos corretamente. Não se esqueçam disto. Tudo bem? Pensarmos corretamente. Esse é o fundamento da lógica. Nesse sentido, o Aristóteles chamou a lógica de órgão. Órgão. Que é instrumento para o pensamento. Tudo bem? Na sequência, nós vamos então verificar o seguinte: de onde vem essa palavra? O grego usa uma palavra que é a palavra analíticos. Analíticos, para os gregos, quer dizer examinar em detalhe. Com isto, nós já temos aqui um outro elemento importante. Então, destaquem, aqui nós vamos destacar então o quê? Aristóteles. Vocês estão com o caderninho de vocês aí, não estão? Anotem no caderno então. Ó, Aristóteles afirma que a lógica é examinar em detalhe. Por que isso é importante? Porque tem muita coisa, pessoal, que não passa no critério do lógico. O lógico ele é criterioso, ele vai fundo em algumas proposições. A gente vai verificar isso novamente hoje. Tudo bem? Na sequência, nós temos então agora, lembrando que no fundamento da lógica, o que ela faz? Ela fornece leis. Ah, mas então o lógico, ele vai nos dizer o que nós temos que pensar? Ah, vamos voltar lá naquela nossa primeira aula e lembrar o seguinte: o lógico não diz o que você deve pensar, mas te ajuda a entender e a saber como você deve pensar. Então é a organização do seu pensamento. Não é o conteúdo, é a forma. É como eu vou organizar o meu pensamento. Ok? O que a gente vai destacar aqui então? Ó, vamos destacar aqui alguns elementos importantes. A lógica fornece as leis, tá? E regras na demonstração da verdade. O que é a verdade de acordo com Aristóteles? Aristóteles sabe o que é a verdade? A verdade é aquilo que condiz com os fatos. Aquilo que é real. Aquilo que é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam nunca disso aí, tá? Na sequência, quais são as condições do pensamento lógico? Primeiro, o raciocínio. Como que eu formo o raciocínio? O raciocínio, ele, na verdade, envolve condições e conclusão. Para que eu tenha um raciocínio, eu tenho que ter, então, o quê? Eu tenho que ter algumas condições de pensamento e uma conclusão que deriva a partir daí. Vou sair de casa. O tempo não está muito bom. Parece que vai chover. Logo, eu tenho que sair de casa com a proteção para a chuva. Então, eu tenho duas afirmações e uma conclusão. Tá? Então, o que é um raciocínio? É uma operação do pensamento. Então, destaquem: raciocínio, operação do pensamento, feito a partir de premissas e chegam à conclusão. Tudo bem? Então, vamos acrescentar isso em algum lugar do caderno? Olha só, a premissa é a condição de um raciocínio. Entendido isto? Vocês já ouviram com certeza em alguma conversa alguém falar assim: quais são as suas premissas? As premissas são as condições que te levam a tomar uma decisão, a chegar a uma conclusão. Entendido isto? Muito bem.
Prosseguindo, então, turma. Fiquem atentos ao caderno. E o argumento? O argumento é uma declaração de um raciocínio. Olha só como que se completa isso, ó. De um raciocínio, eu chego a um argumento, que é a declaração formal de um raciocínio. Muito bem. Tranquilo. Ah, agora chegamos ao que interessa, que é o silogismo. Tudo bem? O silogismo nada mais é do que a formulação lógica de um raciocínio. Tá certo isso aí? Tudo bem? Então, ó, o silogismo clássico, que nós vamos ver daqui a pouco com exemplos, é aquele que nós conhecemos de aula. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que é um silogismo? Vamos definir, então, silogismo. Silogismo é um raciocínio dedutivo válido que infere uma conclusão derivada necessariamente de duas premissas. Ah, e pode ter silogismo com mais de duas premissas? Pode. Isso não vai ser cobrado de vocês porque não é muito usual. A lógica aristotélica trabalha com duas premissas e uma conclusão. Mas lembrem aí, pode ser que você encontre em literaturas, livros, silogismos com mais de duas premissas. Tudo bem? Nós não vamos trabalhá-lo porque isso não é exigido de vocês. Ok? Bom, vamos então agora prosseguir com algumas definições. Ó, premissa. O que é a premissa? Uma premissa é uma condição, que no silogismo é uma proposição. Turma, lembrete, proposição. O que é? Declaração de um juízo. Quando eu afirmo algo sobre alguma coisa. João é homem. Todo homem é mortal. O que eu tenho aí? Tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho um predicado. Então, proposição lembra a predicação, que é atribuir ou negar predicado a alguém ou alguma coisa. Ok? E a premissa, então, nada mais é do que uma proposição dentro de um raciocínio no silogismo. Ok?